Edital 02/2021 PPG-RI. Processo seletivo para discentes regulares 2022. Mestrado em Relações Internacionais. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, nomeado pela Portaria número 158/2021 GR-UNILA, publicada no DOU número 89, de 13 de maio de 2021, no uso de suas atribuições, toma pública, pelo presente edital, a abertura do processo seletivo de discentes regulares 2022 para o curso de mestrado em Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. 1. Disposições iniciais. 1.1. O mestrado é público e gratuito, não havendo pagamento de qualquer tipo de taxa em momento algum. 1.2. Todas as fases do processo seletivo poderão ser realizadas em português, espanhol ou em inglês. 1.3. Todas as fases do processo seletivo serão realizadas por meio virtual. 2. Das vagas. 2.1. Serão ofertadas gratuitamente 24 vagas para o início das atividades no primeiro semestre letivo de 2022, distribuídas em 3 linhas de pesquisa. 2.1.1 Estudos para a Paz, Direitos Humanos e Segurança Internacional. 2.1.2 Desenvolvimento e Capitais Transnacionais. 2.1.3 Política Externa, Atores e Processos Internacionais. 2.2 Considerando os dispostos na Lei nº 12.189, de 2010, Lei de Criação da UNILA, e do seu artigo 14, inciso 4, como também o disposto no Estatuto da UNILA, no artigo 49, inciso 2, do total de vagas, preferencialmente 50% das vagas ficarão destinadas para candidatas, candidatos brasileiras, brasileiros, e 50% das vagas para candidatas, candidatos de outras nacionalidades, preferencialmente provenientes dos países da América Latina e Caribe, exceto o Brasil. 2.2.1 Em caso de não preenchimento, as vagas poderão ser remanejadas. 2.3 Do total de vagas, 9 serão destinadas para reserva de vagas para candidatas, candidatos nas seguintes modalidades: reserva de vagas para negras, negros, pretas, pretos e pardas, pardos, reserva de vagas para refugiadas, refugiados e portadoras e portadores de visto humanitário, reserva de vagas para indígenas aldeadas, aldeados nos países Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Equador ou Peru. Reserva de vagas para transexuais, travestis, intersexuais e pessoas não binárias. 2.3.1 O candidata, candidato que queira concorrer às vagas expostas no item 2.4 somente poderão optar por uma das modalidades de reserva de vaga. 2.4 As vagas do processo seletivo estão dispostas da seguinte forma: quadro resumo das vagas para o PPG-RI. Vagas de ampla concorrência, 16 vagas. Vagas reservadas para negros, pardos e PCD, 5 vagas. Vagas reservadas para ingresso de povos indígenas aldeados, 1 vaga. Vagas reservadas para transexuais, travestis, intersexuais e pessoas não binárias, 1 vaga. Vagas reservadas para ingresso de estudantes sob motivações humanitárias, ingresso de refugiados e portadores de visto humanitário, 1 vaga. Na hipótese de não haver candidatas aprovados
em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no processo seletivo. 2.5. Em caso de uma linha de pesquisa não preencher todas as vagas a ela destinadas, as mesmas poderão ser preenchidas por candidatos aprovados em outra linha de pesquisa. 2.6. Não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas. 2.7. O PPG-RI poderá chamar os candidatos classificados além do número de vagas ofertadas, conforme a disponibilidade de vagas. 3. Da reserva de vagas. 3.1. Da reserva de vagas para negras, negros, pretas, pretos e pardas, pardos e pessoas com deficiência. 3.1.1. Considerando a Portaria Normativa do Ministério da Educação, número 13, de 11 de maio de 2016, esse programa assegura 5 vagas aos candidatos negras, negros, pardos e pessoas com deficiência nesse processo seletivo. 3.1.2. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, assinalar a opção que deseja concorrer às vagas destinadas a candidatos negras, negros, pretas, pretos ou pardas, pardos, autodeclarando-se negra, negro, de cor preta ou parda, conforme quesito de cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 3.1.3. Para concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, PCD, o candidato deverá, no ato da inscrição, assinalar a opção que deseja concorrer às vagas destinadas e apresentar laudo médico citando o tipo de deficiência, incluindo a respectiva Classificação Internacional de Doença, CID. Somente serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias constantes no artigo 4º do Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, e na súmula 377 do Supremo Tribunal de Justiça, STJ. 3.1.4. Os candidatos que não assinalarem a opção referida nos subitens 3.1.2 e 3.1.3 passarão a concorrer somente às vagas de ampla concorrência. 3.1.5. Os candidatos negras, negros, pardas, pardos ou com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo. 3.1.6. Os candidatos negras, negros, pardos ou com deficiência, aprovados, dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, não preencherão as vagas reservadas a candidatos negras, negros. 3.1.7. Em caso de existência de candidato, negras, negros, pardos ou com deficiência, aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negra, negro, parda, pardo e com deficiência subsequente. 3.1.8. A veracidade das informações prestadas será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizando documentos falsos por crime contra a fé pública, o que acarreta eliminação
da seleção pública, aplicando-se ainda o disposto no parágrafo único do artigo 10 do Decreto número 83.936, de 1979. 3.1.9. Na hipótese de não haver candidatos, negras, negros, pardos ou com deficiência aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no processo seletivo. 3.1.10. O preenchimento das vagas destinadas os candidatos, negras, negros, pardos ou com deficiência será feito pela ordem decrescente da ordem. 3.1.10. O preenchimento das vagas destinadas os candidatos, negras, negros, pardos ou com deficiência será feito pela ordem decrescente da nota obtida, mediante lista de classificação específica. 3.1.11. Os candidatos aprovados no processo seletivo poderão ser convocados a qualquer momento por edital específico para confirmar a autodeclaração realizada no ato da inscrição no processo seletivo. 3.1.12. A confirmação será realizada junto à comissão de verificação, a qual verificará a veracidade da autodeclaração. 3.1.13. Os candidatos convocados deverão comparecer em data informada pelo PPGRI à confirmação da autodeclaração munidos de documento oficial de identificação. 3.1.14. A comissão de verificação terá decisão final sobre a permanência dos candidatos na concorrência às vagas reservadas para negras, negros, sendo que a verificação da veracidade da autodeclaração considerará tão somente os aspectos fenotípicos do candidato. 3.1.15. O candidato que, por ocasião da convocação para confirmar a autodeclaração, não apresente documento oficial de identificação, bem como o que não comparecer ou chegar fora do horário estabelecido, concorrerá somente às vagas de ampla concorrência. 3.1.16. As candidatos convocados no edital do item 2.1.10 que não tenham a veracidade da autodeclaração confirmadas pela comissão de verificação concorrerão somente às vagas de ampla concorrência. 3.1.17. O resultado referente à declaração presencial será divulgado na página do PPGRI, https://portal.unila.edu.br/mestrado/ppgri, mediante edital específico. 3.1.18. Serão admitidos recursos relacionados ao resultado das autodeclarações presenciais, desde que devidamente fundamentados, enviados para o e-mail da Secretaria do PPGRI, secretaria.ppgri@unila.edu.br, até 2 dias úteis após a divulgação dos resultados da etapa. 3.1.19. Na classificação final, o candidato que se inscreveu na reserva de vagas para negras, negros, poderá, se habilitado, figurar na lista específica das pessoas negras ou na lista dos aprovados pela ampla concorrência, desde que tenha sua condição confirmada pela comissão de verificação. 2.1.20. As vagas destinadas à reserva para candidatos negras, negros, serão preenchidas pelos aprovados constantes na listagem específica de candidatos negras, negros,
ainda que sua nota final seja menor do que a nota final do candidato da ampla concorrência. 3.1.21. Não cabendo análise de pedido de recurso para reserva de vagas para negros, os candidatos que não declararem a sua condição no requerimento de inscrição deste processo seletivo simplificado. 3.2. Da reserva de vagas para refugiados e portadores de visto humanitário. 3.2.1. Em consonância com o disposto na Lei 9.474 de 1997, em especial o previsto em seu artigo 44, na Lei 13.445, 2017, em especial seu artigo número 2, inciso 10º, e o decreto número 9.199 de 2017, que regulamenta na Lei 13.684, 2018, a Resolução Normativa número 97, 2012, do Conselho Nacional de Imigração, CNIG, e a Resolução Normativa número 17, 2013, do Comitê Nacional para Refugiados, CONARE, fica reservada uma vaga para o ingresso de refugiados, portadoras de visto humanitário das vagas destinadas ao ingresso de estudantes de outras nacionalidades latino-americanas e caribenhas. 3.2.2. O candidato não poderá ter nacionalidade brasileira, ainda que binacional. 3.3. Das vagas reservadas. 3.3. Da reserva de vagas para indígenas, aldeados. 3.3.1. Considerando o Decreto 5.051 de 2004 e considerando a realidade das diversas nações e povos que compõem a América Latina e Caribe, levando em consideração, em especial, os países plurinacionais, reserva-se uma das vagas ofertadas para indígenas aldeados. 3.3.2. Os candidatos deverão pertencer a povos indígenas e estarem aldeados em território brasileiro ou em território de um dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Equador e Peru. 3.3.3. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, assinalar a opção que deseja concorrer às vagas destinadas para indígenas aldeados e entregar a declaração de pertencimento do candidato com a comunidade indígena assinado pelas lideranças. 3.4. Da reserva de vagas para transexuais, travestis, intersexuais e pessoas não binárias. 3.4.1. Considerando o artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, entendendo-se aqui, inclusive, a diferença quanto ao sexo, orientação sexual e identidade de gênero. 3.4.2. Considerando os princípios e legislação no que tange aos direitos humanos celebrados em documentos e tratados internacionais, em especial a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, o Protocolo de São Salvador, 1988, a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, Durban, 2001,
e os princípios de Yogyakarta, 2006. 3.4.3. Considerando os compromissos assumidos pelo governo federal no que concerne à implementação do programa Brasil Sem Homofobia, Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e a Promoção da Cidadania Homossexual, 2004, do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de LGBT, 2009, e do Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, 2009. 3.4.4. Considerando a Resolução número 12, de 16/1/2015, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, que estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais e todas aquelas que tenham suas identidades de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais, nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. 3.4.5. Considerando que o Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura, da Paz e dos Direitos Humanos, iniciativa conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça e Cidadania para a promoção da educação em direitos humanos no ensino superior. 3.4.6. Considerando que pessoas travestis e transexuais são excluídas precocemente e preconceituosamente do convívio familiar e comunitário e vivem à margem das principais políticas públicas, constituindo-se dessa maneira em população suscetível a significativa vulnerabilidade social, que a utilização do nome social e o respeito à identidade de gênero das pessoas travestis e transexuais não se trata de privilégio, mas que constitui direito e legítima forma de reconhecimento como pessoa no que tange à garantia de sua dignidade. 3.4.7. Considerando que outras instituições de ensino superior, inclusive universidades federais, em diversas regiões do Brasil, já aprovaram e implementaram reserva de vagas para pessoas transgêneras no ingresso de cursos de graduação e ou pós-graduação. 3.4.8. Considerando a adoção, a UNILA adotou, através das Resolução Consum número 11, de 19 de agosto de 2016, e da Resolução Consum número 18, de 19 de junho de 2017, políticas de equidade de gênero e voltadas para a comunidade trans, reserva-se uma das vagas ofertadas para transexuais, travestis, intersexuais e pessoas não binárias. 3.4.9. Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato de inscrição, assinar a opção que deseja concorrer às vagas destinadas a candidatos para transexuais, travestis, intersexuais e pessoas não binárias, autodeclarando-se para transexuais, travestis, intersexuais e pessoas não binárias. 3.5. Os candidatas às vagas reservadas participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere à documentação, ao conteúdo das provas, às fases do processo seletivo, à avaliação e peso das provas e aos critérios de aprovação, conforme estabelecido nesse edital. 3.6. Na hipótese de não haver candidatos aprovados em número suficiente para o preenchimento de uma das modalidades de reserva de vagas do item 2.4, as vagas remanescentes serão redistribuídas para outras modalidades de reserva de vagas. 3.7.
Em caso de não preenchimento das vagas após distribuição conforme o item 2.4, as vagas remanescentes serão distribuídas para ampla concorrência. 4. Da inscrição no processo seletivo. 4.1. As inscrições para o processo seletivo do Programa de Relações Internacionais, PPG-RI, para ingresso no primeiro semestre letivo de 2022 são gratuitas e devem ser realizadas conforme cronograma descrito no anexo 1 do presente edital de seleção. 4.2. O processo seletivo destina-se a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área de conhecimento. 4.3. As inscrições serão realizadas unicamente por via eletrônica através do SIGAA, Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, sig.unila.edu.br/sig/processo_seletivo. 4.4. Sobre hipótese alguma, serão aceitas inscrições realizadas por quaisquer outros meios que não sejam pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, SIGAA, da UNILA. 4.5. Somente serão aceitas inscrições dentro do prazo estabelecido no cronograma, anexo 1, do presente edital de seleção. Todos os documentos devem ser enviados no ato da inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato certificar-se antes de finalizar sua inscrição de que o mesmo atende integralmente o edital. 4.6. Ao término da inscrição, o candidato receberá um comprovante com seu número de inscrição no processo, que valerá como confirmação de inscrição no processo seletivo. 4.7. O comprovante de inscrição online não assegura a homologação automática da inscrição do candidato. A homologação da inscrição somente será feita após análise documental. Inscrições com documentos faltantes serão indeferidas. 4.8. O PPG-RI aceitará somente uma inscrição por candidato. 4.8.1. Caso haja problemas com a inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a Secretaria do PPG-RI pelo e-mail secretaria.ppgri@unila.edu.br. 4.9. O PPG-RI não se responsabiliza pelas inscrições via internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como em função de outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados da inscrição para o SIGAA da UNILA. 4.10. Dos documentos para a inscrição no processo seletivo. 4.10.1. Todos os documentos elencados no item 4.10 são necessários para a inscrição e podem ser apresentados em português ou em espanhol ou em inglês e deverão ser enviados em arquivo único no formato PDF. 4.10.1.1. Documentos emitidos em outra língua que não as mencionadas deverão ser traduzidos e estar documentados de uma declaração de próprio punho do candidato, garantindo a veracidade da tradução. 4.10.2. Formulário online de inscrição devidamente preenchido, indicando uma linha de pesquisa e dois possíveis orientadores. 4.10.3. Projeto de pesquisa, formato A4, limite máximo de 10 páginas, fonte Arial 12, espaço de 1,5 cm entre linhas, texto justificado, assim estruturado. Título: 1. Introdução. 1.1. Problema. 1.2. Hipóteses. 2.
Justificativa. 3. Objetivo geral e específicos. 4. Metodologia. 5. Fundamentação teórica e revisão de literatura. 6. Cronograma. 7. Referências bibliográficas e outras fontes. 4.10.3.1 Serão considerados, para efeitos de limite máximo de páginas do projeto de pesquisa, o texto a partir do item 1, Introdução, até a última, Referência bibliográfica e outras fontes. Texto fora desses limites serão desconsiderados. 10.3.2 Projetos que extrapolem o limite de páginas acima estabelecido terão indeferimento automático da sua inscrição. 4.10.3.3 O projeto deve ser enviado sem identificação do autor, pois a avaliação será no sistema Blind Review, avaliação cega. 4.10.3.4 Os candidatos que enviarem projetos com identificação terão indeferimento automático da sua inscrição. 4.10.4 Currículo Lattes, obrigatório para candidatos residentes no Brasil, ou Curriculum Vitae, para candidatos não residentes no Brasil e que não optarem pelo cadastro na plataforma Lattes. 4.10.5 Diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação ou certificado de possível conclusão de curso emitido pela instituição de ensino. 4.10.5.1 Em caso de candidato aprovado que apresentou certificado de possível conclusão de curso, mesmo deverá apresentar o diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação no ato da matrícula. 4.10.6 O candidato interessado e elegível para as vagas de acesso afirmativo deverá assinalar esta condição no Sistema Online de Inscrições no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, SIGAA, da UNILA. Assim como deverá anexar no formulário de inscrição a modalidade de prioridade em que se insere e anexar um dos seguintes documentos, conforme o caso. 4.10.6.1 Para candidatos, negros, pretas, pretos ou pardas, pardos, autodeclaração civil, anexo 3. 4.10.6.2 Para candidatos PCDs, laudo médico citando o tipo de deficiência, incluindo o respectivo CID, quando aplicável. 4.10.6.3 Para candidatos indígenas, autodeclaração civil, anexo 3, e declaração de pertencimento do candidato com a comunidade indígena, assinado pelas lideranças, anexo 4. 4.10.6.3.1 A declaração de pertencimento deverá ser acompanhada de cópia dos documentos das lideranças. 4.10.6.4 Portadores de visto humanitário ou do status de solicitante de refugiado reconhecido no Brasil. Autodeclaração civil, anexo 3, e documento que comprove sua situação legal no Brasil. 4.10.6.4.1 Servem como documentos comprobatórios: Carteira de Registro Nacional Migratório, CRNM, Antigo Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, ou protocolo emitido pela Polícia Federal,
onde conste a informação da situação migratória no Brasil e esteja dentro do prazo de validade, ou protocolo de refúgio, de acordo com a Resolução Normativa CONARE número 18, de 30/4/2014, no caso de solicitante de refúgio ou pedido de visto ou protocolo de pedido de visto, no caso de solicitante de visto humanitário. 4.10.7. Os documentos comprobatórios originais serão obrigatoriamente verificados no ato da matrícula dos selecionados. 4.11. A o candidato é a o único responsável pelas informações prestadas, respondendo inclusive por eventuais equívocos. 4.11.1. A inscrição que estiver em desacordo com este edital implicará no indeferimento da solicitação. 4.12. O PPG-RI utilizará do site do programa https://portal.unila.edu.br/mestrado.ppgri como o principal meio de comunicação. 5. Do processo seletivo. 5.1. O processo seletivo do mestrado em Relações Internacionais da UNILA constará de 3 fases, sendo todas as fases eliminatórias e classificatórias. 5.2. Primeira fase. Análise do projeto de pesquisa. 5.2.1. Cada projeto de pesquisa será avaliado por dois professores do PPG-RI. A avaliação é cega, blind review. O nome do candidato não é identificado. 5.2.2. Serão automaticamente eliminadas as candidaturas que obtiverem nota média inferior a 7, numa escala de 0 a 10, podendo haver nota fracionada. 5.2.3. O resultado será divulgado em ordem crescente do número de inscrição. 5.2.4. Os critérios dessa fase encontram-se no anexo 4. 5.3. Segunda fase, prova escrita online. 5.3.1. A segunda etapa do processo de seleção do mestrado consistirá de uma prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório, cujo conteúdo estará relacionado aos tópicos listados no anexo 4. 5.3.2. A prova será discursiva e versará sobre temas que permitam avaliar o conhecimento, a qualidade da redação, de articulação e de análise interpretativa do candidato, bem como sua atualização em relação aos conteúdos a critérios da comissão de seleção. 5.3.3. Cada prova será avaliada às cegas, blind review. O nome do candidato não é identificado por dois professores do PPG-RI. 5.3.4. Serão considerados aprovados para a terceira etapa aqueles que obtiverem nota média igual ou superior a 7, numa escala de 0 a 10, podendo haver nota fracionada. 5.3.5. O resultado será divulgado em ordem crescente do número de inscrição.
5.3.6. Os critérios e pesos dessa fase encontram-se no anexo 7. 5.3.7. Sobre a realização da prova escrita. 5.3.7.1. A prova será realizada virtualmente, através do sistema Inscreva da UNILA, de acordo com o cronograma, anexo 1 do presente edital de seleção, das 14 horas às 18 horas, horário de Brasília. 5.3.7.2. O link para a realização da prova será enviado, segundo o cronograma do edital, apenas às candidatas aprovadas na primeira fase. 5.3.7.3. O PPGRI recomenda, por um lado, a inserção da terminação de e-mail @unila.edu.br na lista segura de remetentes de e-mails e, por outro lado, a checagem da caixa de entrada, caixa de spam e filtros de e-mails. Além disso, o PPGRI não se responsabiliza pelo não recebimento do e-mail com o link para a realização da prova. 5.3.7.4. O candidato, ao receber o link para a prova escrita, deverá realizar, dentro do prazo estabelecido nesse edital, a inscrição no sistema Inscreva da UNILA. 5.3.7.5. A partir das 14 horas, horário de Brasília, no dia indicado no cronograma do presente edital para a segunda etapa de seleção, será permitido ao candidato acessar o sistema Inscreva para a realização da prova escrita. 5.3.7.6. Após a entrada no sistema Inscreva, constarão as questões que o candidato deverá obrigatoriamente responder em um documento separado para posterior upload no próprio sistema Inscreva. 3.5.7.7. O candidato fará o upload de um único documento, em formato PDF, contendo as respostas às questões da prova escrita. Cada resposta deve conter a indicação da questão correspondente. No arquivo enviado, não deve haver nenhuma identificação do candidato, sob pena de desclassificação do processo. 5.3.7.8. Às 18 horas, horário de Brasília, do dia indicado no cronograma do presente edital, para a realização da segunda etapa de seleção, o sistema Inscreva será encerrado. Portanto, esse é o horário limite para o upload, por parte do candidato, do documento em PDF, constando as suas respostas às questões da prova escrita. 5.3.7.9. O PPGRI não se responsabiliza pelas respostas não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação, bem como em função de outros fatores que impossibilitem a transferência do documento em PDF da prova escrita para o sistema Inscreva da UNILA. 5.3.7.9.1. Nessas situações, o solicitante deve entrar imediatamente em contato com a Secretaria do PPGRI, através do e-mail secretaria.ppgri@unila.edu.br, enviando a prova em formato PDF para o PPGRI
até às 18 horas, horário de Brasília. 5.4. Terceira fase. Entrevista online e avaliação do currículo. 5.4.1. Serão convocados para a entrevista os primeiros 40 candidatos classificados, considerando a média da soma das notas da primeira e segunda fase. 5.4.1.1. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: maior nota no projeto de pesquisa, maior nota na prova escrita. Persistindo o empate, será melhor classificado o candidato de maior idade. 5.4.2. A entrevista será realizada pela banca de seleção do processo seletivo com os candidatos aprovados na segunda fase para arguição exclusivamente na modalidade videoconferência, por meio da plataforma RNP. Será encaminhado um manual de acesso à plataforma. 5.4.2.1. Em casos excepcionais, a entrevista poderá ser realizada apenas com voz, sem prejuízos para a avaliação. 5.4.3. Os critérios e pesos dessa fase encontram-se no anexo 8. 5.4.4. Todos os candidatos selecionados para a entrevista à distância deverão confirmar previamente sua participação pelo correio eletrônico secretaria.ppgri@unila.edu.br, dentro do prazo estabelecido no cronograma do presente edital. 5.4.4.1. Caso algum candidato selecionado deixe de confirmar sua participação na entrevista, ao mesmo será eliminado do processo seletivo. E o PPGRI convocará os candidatos da lista de espera em ordem de classificação. 5.4.5. Será atribuída nota 0 para o candidato que não participar da videoconferência. 5.4.6. Serão considerados aprovados nessa etapa aqueles que obtiverem nota média igual ou superior a 7, numa escala de 0 a 10, podendo haver nota fracionada. 5.4.7. As entrevistas terão duração máxima de 20 minutos. 5.4.8. O resultado será divulgado em ordem crescente do número de inscrição. 6. Do exame de proficiência em língua estrangeira. 6.1. O exame de proficiência não faz parte do processo seletivo, porém é etapa obrigatória para a conclusão do curso, conforme o regulamento do programa. 6.2. A proficiência em língua estrangeira é regulamentada pelas normas internas da UNILA e do regimento interno do PPGRI. 7. Do resultado da seleção. 7.1. Os resultados de cada fase da seleção serão divulgados na página eletrônica do PPGRI UNILA, https://portal.unila.edu.br/mestrado/PPGRI. Aba Processo Seletivo,
e, posteriormente, o resultado final do processo seletivo no Boletim de Serviço da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. https://documentos.unila.edu.br/boletim. 7.2. O resultado final do processo seletivo será divulgado conforme cronograma. 7.3. O resultado e a classificação final do processo seletivo serão resultantes da média das notas atribuídas pela comissão em todas as fases do processo seletivo. As notas somente serão divulgadas na última etapa do processo seletivo. 7.3.1. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: maior nota no projeto de pesquisa, maior nota na prova escrita, maior nota na arguição oral. Persistindo o empate, será melhor classificado ao candidato de maior idade. 8. Da matrícula. 8.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão convocados pela Secretaria do PPGRI para a realização das matrículas. Para a efetivação da matrícula, os candidatos selecionados dentro do número de vagas deverão entregar os seguintes documentos na Secretaria do PPGRI. 8.2.1. Original e cópia da cédula de identidade, ou do passaporte, ou da Carteira de Registro Nacional Migratório, CRNM. 8.2.2. Original e cópia do Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, exclusivo para brasileiros. 8.2.3. Original e cópia da certidão de nascimento ou da certidão de casamento. 8.2.4. Certidão de quitação eleitoral, exclusivo para brasileiros. 8.2.5. Certificado de alistamento militar, exclusivo para brasileiros. 8.2.6. Original e cópia do diploma de conclusão de curso superior. 8.2.7. Original e cópia do histórico escolar da graduação. 8.2.8. Para os candidatos aprovados nas vagas de ação afirmativa, a declaração emitida de acordo com o anexo 2. 8.3. Caso os candidatos aprovados não se apresentem para a matrícula ou caso os documentos obrigatórios não sejam apresentados, o mesmo será desclassificado e o PPGRI convocará os candidatos da lista de espera em ordem de classificação. 9. Das bolsas de estudo. 9.1. O ingresso na pós-graduação em Relações Internacionais não implica o direito a recebimento de bolsa de estudos ou benefícios. 9.2. O recebimento de bolsas e benefícios também dependerá da oferta e disponibilidade orçamentária das agências e órgãos de fomento. 10. Dos recursos. 10.1. Haverá 4 momentos em que o candidato poderá interpor recursos, conforme estabelecido no cronograma do edital do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. 10.2.
Em todos os casos de interposição de recursos, o candidato deverá encaminhar para o e-mail da Secretaria do PPGRI, secretaria.ppgri@unila.edu.br, a interpelação por escrito, em formato PDF, utilizando-se do formulário do anexo 9, conforme o cronograma do anexo 2. 10.3. Os recursos serão apresentados à Comissão de Seleção do PPGRI, conforme os seguintes procedimentos. 10.3.1. Apresentação do documento formal assinado pelo requerente, conforme anexo 9. 10.3.2. Estar redigido de forma clara e precisa, chamando atenção para os pontos que julguem descumprir esse edital de seleção. 10.3.3. Conter uma justificativa fundamentada do motivo do recurso. 10.3.4. Constar nome, número da carteira de identidade ou passaporte para estrangeiros e data. 10.4. Os recursos serão julgados pela comissão de seleção. 10.5. O resultado dos recursos serão disponibilizados aos candidatos via e-mail. 11. Da comissão de seleção. 11.1. A comissão de seleção será formada pelos professores do PPGRI e será divulgada através de portaria institucional, publicada no Boletim de Serviço da UNILA e disponibilizada na página do PPGRI UNILA, junto aos demais documentos referentes ao processo seletivo. 12. Das disposições finais. 12.1. As atividades de ensino e pesquisa e extensão do PPGRI UNILA podem ser desenvolvidas tanto em português quanto em espanhol. 12.2. As atividades de ensino, pesquisa e extensão do PPGRI UNILA podem ser desenvolvidas no período da manhã, tarde e noite. 12.3. As atividades de ensino e pesquisa e extensão do PPGRI UNILA podem ser desenvolvidas em formato remoto, em caráter excepcional, enquanto perdurar o cenário de suspensão das atividades presenciais na UNILA, em decorrência do cenário epidemiológico da Covid-19. 12.4. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, não sendo aceita a alegação de desconhecimento. 12.5. A elaboração e execução desse edital em todas as suas etapas são de competência do PPGRI e da comissão de seleção instituída para esta finalidade. 12.6. Os casos omissos serão analisados pela comissão de seleção do PPGRI UNILA, em conjunto com a coordenação do programa e as instâncias universitárias pertinentes. 12.7. Caso haja possíveis divergências de interpretação entre as diferentes traduções do presente edital, a comissão de seleção irá se basear no edital de língua portuguesa para suas devidas deliberações. Lucas Ribeiro Mesquita, coordenador, Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais.